Pisei no fogo, o fogo não me queimou. Pisei na pedra, a pedra balanceou. Pisei no fogo, o fogo não me queimou. Pisei na pedra. Boa noite, meu povo, tudo bom? Hoje estamos um pouco diferente devido ao frio, nosso terreiro lá em cima é aberto, então a nossa aula vai ser completamente online. Nessa uma horinha, espero que seja de bom proveito pra gente. Estou no meio aqui da cozinha do terreiro junto com meus passarinhos, então vocês vão escutar uma calopsita cantando, periquito, sabiá, tem um papagaio aqui também que daqui a pouco começa uma zona, então, né, Louro? Louro tá aqui escondido. Né? Então, vai ter muitos sons. Espero que o som esteja bom. Bota num volume mais alto, tá? Será que puder? Tá alto aí? Que puder. Semana que vem a gente volta de novo. A gente deve estar reabrindo nosso terreiro para o público no dia 28 de agosto, se eu não me engano, num sábado. Porque a gente vai estar com a vacina, já tomamos aquela Janssen, que é uma dose só. Então, no dia 13 a gente está imunizado completamente. Aí no dia 28 a gente reabre ao público, mais o pessoal de máscara, número controlado, tá bom? Do mais, quem está começando agora, dá uma olhadinha nas nossas 8 aulas para trás, 8 ou 9 aulas para trás. Nós estamos fazendo nosso curso de Umbanda, aí nós vimos lá desde a escravidão, passamos por Zélio Fernandino de Moraes, né? Passamos pela macumba carioca, que a gente viu as características da religião, e ele é fundamental para você compreender o processo de construção da religião. Né? O que a gente sempre fala aqui, apesar de nós sermos uma religião que acredita no plano espiritual, ela foi constituída através dos caracteres humanos. Né? A presença humana é fundamental para a construção de todo o processo histórico. E a Umbanda ela não está à parte, ela não é um chamamento do alto apenas. Ela pode ser um chamamento do alto, mas o meio que ela foi inserida é um meio histórico, né, dentro do Brasil, que é miscigenado, e ela vai receber fortemente essa influência. Tanto que ela vai se facetar em vertentes. Aí nós começamos a estudar o termo que são vertentes de Umbanda, né, que não é no Brasil e no mundo a única religião que tem vertentes. Eu citei semana retrasada a Igreja Católica, os agostinianos, franciscanos, beneditinos, clarissas e tantos outros. A Igreja Evangélica com as suas divisões e subdivisões. E a Umbanda, nós estamos focando na Umbanda. Nós já falamos sobre Umbanda popular, Umbanda kardecista, Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, Umbanda Molocô, Umbanda Eclética Maior. E hoje a gente vai continuar a nossa segunda parte da apostila. Né? Essa aqui é uma das apostilas que é ofertada no curso gratuitamente. Foi costurada por mim, não foi feita por mim. Isso aqui são trechos de cursos e compêndios que nós estudamos. E aqui eu só coloquei dentro de uma ordem. E está citada a fonte para que caso você queira consultar o compêndio respeitando a autoria do compêndio, tá? Hoje a gente vai continuar falando sobre vertentes. E hoje nós vamos começar falando sobre a Umbanda esotérica, tá? Dentro da Umbanda, você vai escutar muito falar de Woodrow Wilson da Silva da Mata Silva, conhecido como WW da Mata Silva. Ele fundou, através de pai Guiné da Angola, no ano de 1956, a Umbanda esotérica. Essa Umbanda esotérica, ela tem muita influência da teosofia, astrologia, cabala, ciências ocultistas. E ela vai entender a Umbanda de uma maneira mais mística. Né? Ela vai falar que a Umbanda veio de Atlântica, Lemúria. É uma coisa assim bem voltada ao esoterismo. E também vai ser a primeira vez que você vai escutar a palavra chamada Iori, referindo-se a crianças, e Yorimá, referindo-se a preto velhos, que isso é mais ou menos, tá? Um linguajar dentro da filosofia esotérica para se relacionar
a filosotérica de W.W. da Mata Silva para se relacionar a crianças e a Preto Velho. Ela ganhou muita, apesar de ser muito complicada de se entender, ela ganhou um espaço muito grande enquanto W da Mata estava vivo. Ele vai morrer em 1988. Aí eu lembro a você que a partir de 1970, esse pessoal começa a morrer. Esses pensadores da religião começam a morrer. Morre Seu Zélio, morre Benjamin, esse aqui é o Louro, morre Figueiredo, vai morrendo os pensadores da religião. E o da Mata morre em 88, há 33 anos atrás. Nesse período que esses pensadores que organizaram a religião, morrem, a Umbanda ela acaba tendo um declínio. O da Mata, ele se focou muito na questão dos pontos riscados. Apesar de hoje a Umbanda ela usar pontos riscados, foi da Mata que releu essa cultura de ponto riscado, que não pertence à Umbanda. Isso vem lá de África e vem também de culturas muito antigas, né? Por exemplo, tem o Egito com toda a sua mitologia em volta dos hieroglifos, que são pontos riscados. Tem as religiões africanas com os seus pontos riscados. E a Umbanda ela vai trabalhar. O W.W. da Mata Silva, ele cria toda ele revê esse conceito de ponto riscado e ele que cria todos os parâmetros. Então, por exemplo, se o da Umbanda tradicional vai ter uma flecha dando indicativo ao Oxóssi, o W.W. da Mata Silva tem uma flecha com um ângulo de 90 graus voltada à esquerda com 3 traços em cima representando Oxóssi. Ele vai fazer toda uma releitura e vai falar que isso só quem consegue ler são iniciados da doutrina dele. De certo lado, foi bom porque ele se aprofundou nessas questões e fez um modus operandi de se ler. De outro, ele criou uma certa dificuldade para as outras linhas de Umbanda, que ele desmereceu a grafia mágica das outras linhas de Umbanda, tá? Pontos de divulgação, ele vai lançar 9 livros e a doutrina dele é baseada nesses 9 livros, né? Nessa vertente, o culto de santo católico não existe. A gente lembra que a Umbanda tradicional, a Umbanda, as macumbas cariocas e depois a Umbanda de Zélia, ela vai ter o culto aos santos católicos. Nessa foram reinterpretados de maneira distinta das tradições africanas. Eles colocaram também a questão do preto velho e criança com um novo dialeto, Iori, referente a preto velho e a criança, e Iorimar referente a preto velho, tá? Ritualística, suas roupas brancas são usadas pelos médios. Encontra-se o uso de defumador, de fumo, de guia e de ponto riscado, que é muito forte. Tanto que quando você vê um altar de Umbanda, que no lugar das imagens tem ponto riscado, muito provavelmente essas casas de Umbanda elas vão ter origem na Umbanda de W da Mata. Tá? Os livros doutrinários. Gente, essa apostila aqui, ela está citando a todo momento muito material para você estudar, de várias vertentes. Então dá uma olhadinha com carinho, a gente botou ela lá no grupo. Se você quiser, a gente também, você entra em contato. Se você não participar do grupo, a gente manda para você via WhatsApp, gratuitamente, para o seu benefício. E aqui tem vários livros de várias vertentes. Estude, né? Busque na estante virtual, no Mercado Livre, na Amazon, tire Xerox, enfim. Vá aprimorando, vá abrindo seu leque. Meu cachorro é chato. Vai abrindo seu leque de conhecimento a respeito da religião. Penere tudo, né? Reflita sobre tudo e pegue para você aquilo que for bom. Bom, os livros que ele lançou, ó, Doutrina Secreta de Umbanda, Lições de Umbanda e Quimbanda na Palavra de um Preto Velho, Mistérios e Práticas da Lei de Umbanda, Segredos da Magia de Umbanda e Quimbanda, Umbanda de Todos Nós. Esse Umbanda de Todos Nós é um livro clássico, é um livro de cabeceira, é um livro que foi muito conhecido, foi o livro que fez W.W. da Mata ganhar nome. Tá? Ele era muito conhecido no Brasil. Umbanda do Brasil, Umbanda, Sua Eterna Doutrina, Umbanda e o Poder da Mediunidade, Macumbas e Candomblés na Umbanda. Então esse aí é a visão teológica
promovida por Odron a respeito daquilo que ele entendia como Umbanda. Então, se você quiser pegar esses livros e ler como questão de conhecimento, é muito bom. Mas uma Umbanda, esse autor aqui ainda é vivo, a maior parte desses autores eu tenho como amigo no Facebook ou as casas que são ligadas a ele. Por exemplo, eu não tenho como mais ter o Benjamin Figueiredo, que morreu, mas eu tenho a Janaína Figueiredo, a sua nora, que herdou a casa lá depois do filho. Eu já não tenho mais o WW da Mata, não tenho como, mas eu tenho como ter a herdeira dele lá, tá lá no meu Facebook. A Umbanda Guaraciana, eu tenho o Carlos Bobi como meu amigo no Facebook e vários outros. Porque eu gosto dessas pessoas, porque a gente vai crescendo com essas pessoas. Pai Manuel Lopes, escritor do livro A Centelha Divina, muito bom. Dá para você comprar pela Amazon, tá 20 e poucos reais. Livro muito legal, compre. Eu tenho ele no meu Facebook. Umbanda Guaraciana, do meu amigo Carlos Bobi. É vertente fundada pelo Caboclo Guaraci, através de seu médio Sebastião de Souza, nascido em 50, vivo até hoje. Mais conhecido como os Carlos Bud, surgido em São Paulo em 1973, com a fundação do Templo Guaraci do Brasil. Esta vertente, pontos de divulgação. Todos os templos Guaraci do Brasil e do exterior, que ele tem algumas casas aqui em São Paulo, no Paraná e algumas fora do Brasil. Esta vertente não existe culto aos santos católicos, e os orixás foram reinterpretados em relação às tradições africanas. Havendo, entretanto, uma ligação dos mesmos com eles, considera a existência de 16. Então a gente observa que tem Umbanda que tem referência aos santos católicos, tem Umbanda que não tem referência aos santos católicos, tem Umbanda que coloca os orixás no seu compêndio, na sua maneira de se expressar a espiritualidade, no seu compêndio litúrgico, porém ela reinterpreta a questão dos orixás. Carlos Bobi também ele vai reinterpretar os orixás, só que ele vai aceitar para o seu culto não 9, mas 16 orixás, né? Eleibara, né? O Bara, que é Exu, Oxumaré, Xangô, Baluaê, Oxóssi, San, Eloá, Nanã, Oxum, Iemanjá, Eoá, Inhansã, Tempo, Ijá e Oxalá. Né? Então ele tem um compêndio de referência de orixá um pouco mais diversificado do que as umbandas tradicionais e vistas até agora, né? Os trabalhos do Bud são... Bud, eu falo errado. Bud. São realizados por Caboclo, Preto Velhas, Exus e Pombagiras. Tá? A ritualística. Só fazer fazer uma lembrança aqui, um adendo. Até 1960, mais ou menos, você não vai ter a fabricação de velas coloridas. Você só tinha velas de parafina. A partir de 61, as fábricas de parafina começam a implementar essa questão das cores. E o WW da Mata Silva vai fazer toda uma explicação espiritual a respeito da cor. E a Umbanda vai começar a usar as velas coloridas. Ou seja, até por fato de você acender uma vela colorida no seu terreiro, meu cachorro é muito chato. Cala a boca! Você acendeu... Eu vou bater nele. Você acendeu uma... Vou dar um pau nele para terminar. Você acendeu uma vela colorida, há um processo de construção histórico-religiosa ali. Alguém pensou aquilo. Não foi de graça. O som tá bom? Eu tô sem microfone hoje. O som tá bom? Dá um ok para mim, por favor. Essa vertente não possui um livro específico. Porém, Carlos Bobi já lançou, depois disso aqui, alguns livros, tá? Durante a gira encontra-se o uso de guias, fumo, defumadores, velas, atabaques. Porém, não se utiliza imagem nem bebida na cerimônia. Umbanda, se vocês tiverem dúvida, vocês podem botar aí que eu vou respondendo dentro do meu conhecimento. Se eu não souber, semana que vem eu estudo e a gente vê de novo. Umbanda Alpran. Olha que engraçado. Algumas dessas linhas foram se diluindo durante o tempo, tá? Você pode pedir pro cachorro parar? Só um minutinho.
Eu passou que tava tirando, voltei. Umbanda Opran. Cortou meu raciocínio. Algumas umbandas, e a maneira de se fazer essas umbandas, elas foram se diluindo conforme os seus idealizadores foram desencarnando e seus sucessores foram modificando-as durante um tempo. É conhecida sobre outros nomes, sobre a Umbandã e com o nome de Umbanda Esotérica. Ele vai vir do WW da Mata e Silva, tá? Essa vertente ela foi fundamentada por Pai Tomé. A gente repara que é muito preto velho que vai fundando essas vertentes de Umbanda. Também chamado de um nome iniciático de Baba Jananda, né? Isso aí já tem uma pegada mais esotérica. Através de seu médio Roger Feraldi, eu não sei falar a palavra estrangeira, tá? Sou ignorante nisso. Ele morreu em 2006, tá? Ele nasce em 23 e morre em 2006. Ela surgiu no Rio de Janeiro em 86, com a publicação do livro Umbanda, Essa Desconhecida. Esta vertente é uma derivação da Umbanda Esotérica, das quais foi se distanciando dos trabalhos, quando começou a fazer trabalho de apometria. Então você tem a figura do WW da Mata Silva, que não é aquele escritor de história, né? É um outro da Mata, tá? Na faculdade eu tinha um escritor com o mesmo monômio. Esse negócio de monômio não dá muito certo. E ele vai difundir essa religião. Segundo o WW da Mata, segundo Roger Feraldi, a Umbanda teria nascido há 700 mil anos atrás, né, em um continente chamado Lemúria e outro chamado Atlântida, que foi afundado num cataclismo planetário. Bom, essa vertente de Umbanda eu discordo profundamente, que ela vai tirar a presença do povo negro e vai falar que vai vir a fundação da religião de Umbanda, ela vai se dar através do contato extraterrestre. Bom, foi muito divulgada na época, ganhou muito adepto, mas para mim não tem cabimento, nenhum. Para mim, a Umbanda, a presença dela é no povo negro e em África, e depois ela vai vir no Brasil e ganhar todo o contexto nacional através das misturas, né? Europeia, indígena, africana, depois oriental. Então é uma mistura bem brasileira, porém ela vem do povo negro. A síntese da religião, da religião não, né? Que o conceito de religião vai ser formado aqui. A síntese do pensamento religioso, ela vai vir de origem negra. Para mim não tem esse negócio de Atlântida, até porque esses continentes pela base da fé. Historicamente não tem nenhum registro que esses continentes existiram, tá? Esta vertente não tem culto ao santo e os orixás são reinterpretados de outra maneira. Considera a existência de Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Xangô, Iori e Orimá, que é referente à interpretação lá do WW da Mata Silva. O Baloaê é considerado o orixá oculto da Umbanda. Existe a presença, porém não tem culto. Na minha casa, por exemplo, existe a presença de Nanã, porém não se tem o culto de Nanã. Tá? Mas aí depois a gente explica o porquê, que também não cabe agora, porque é segredo de barracão. Tá? Os trabalhos são realizados por caboclo, crianças, pretos velhos e exus. A roupa branca é vestimenta usada durante a gira. Encontra-se uma imagem de Jesus Cristo. Se lembra que Jesus Cristo seria o mentor maior da religião de Umbanda, segundo o caboclo das 7 encruzilhadas? Os atabaques não são utilizados. Os livros que são usados nessa vertente: Umbanda, Essa Desconhecida, O 10º Planeta, Baratzil, segundo o texto aqui, A Terra das Estrelas, A Terra das Araras Vermelhas e Uma História na Atlântida. Então, através desses livros que são de intuição espiritual, ele vai criar fundamentos para falar que a Umbanda ela vem de Atlântida, porque, e nível histórico, eu estudei história, enfim, não sou professor, mas eu fiz minha licenciatura em história. Não tem cabimento, historicamente não existiu esses dois continentes, mas a religião ela não tem que provar a ciência, né? E história é uma ciência.
uma ciência social, e a religião não precisa ser provada. A religião ela vai trabalhar em um outro logos, em um outro patamar de interpretação do mundo. Então é respeitável, mas a nível científico isso aí é pseudo-conhecimento. Umbanda de síntese, conhecida também como Umbanda iniciática, ou eu não sei falar em latim, Umbandum e protossíntese cósmica. Ou seja, a gente tem uma pegada bem africanista, a gente tem uma pegada mais indígena, a gente tem uma pegada mais católica, agora a gente tem uma pegada mais esotérica. As umbandas que tinham esse teor mais esotérico, elas acabaram se diluindo muito. Não é tão comum hoje em dia, já foi muito comum, mas hoje em dia não é tão comum você ver essas expressões de umbanda. Hoje existe, até hoje, os templos do WW da Mata Silva, porém com uma outra reformulação. Passou por Rivas Neto, que eu vou falar sobre ele aqui. Agora está com a filha do Rivas Neto, esqueci o nome dela, mas eu tenho ela no meu Facebook. E as coisas vão se modificando com o tempo. Então, das vertentes de Umbanda, essa que pregava uma linha mais orientalista, mais esotérica, foi se diluindo. Não é que deixou de existir, porém perdeu muita força, e a Umbanda que tem uma pegada mais africanista cresceu. Né? Se você for pegar a Umbanda, ela é muito antes de 1908. A Umbanda ela está aqui desde o processo de urbanização do Rio de Janeiro. Porém, se você for pegar a partir de 1908 para frente, você vai ver no processo de industrialização, você vai ver que das vertentes que foram propostas pelos pensadores da Umbanda, a que ganhou mais destaque foi as que se misturaram, tiveram uma maior influência africanista. A Umbanda Molocô, a Umbanda Traçada, né? A Umbanda kardecista ou a Umbanda de mesa, ela ganhou muita... A Umbanda em todo, a partir da década de 40, deu um grande boom, né? Você tinha, por exemplo, Cacilda de Assis, no ano de 80, se eu não me engano, ela foi incorporada com o seu Sete Rei da Lira no programa do falecido Chacrinha. E foi fenômeno de audiência. Eles faziam congressos no Maracanã, enchia o Maracanã. Existia programas de rádio, como existe até hoje, o Melodia de Terreiro, através da família do Átila Nunes. Você tinha, por exemplo, a TV Tupi, que apoiava muito, a Rede Globo, que ainda apoia. A Umbanda, ela tinha tomado o Brasil. Depois, quando há um processo de desenvolvimento do pessoal pentecostal, dos neopentecostais, e a morte desses pensadores, as coisas se desorganizaram um pouco. A igreja evangélica assumiu o poder através da mídia, e a Umbanda, ela acabou decaindo, tá? Umbanda síntese ou iniciática. É a vertente fundada por Francisco Rivas Neto, esse que era junto com o WW da Mata Silva, mais conhecido como Arapiaga, surge de São Paulo. Arapiaga é um nome iniciático dele. Por exemplo, no candomblé você não tem uma digina, quando você sai lá do roncó, você ganha uma digina, o seu novo nome espiritual. Nessa vertente de Umbanda também, só que no candomblé ou nas umbandas mais traçadas é um nome de cunho africanista. Aqui já é de uma conotação esotérica. Então o nome espiritual dele passava a ser agora Arapiaga. Surgiu de São Paulo em 89, com a publicação do livro Umbanda, a protossíntese cósmica. Esta vertente começou como uma derivação da Umbanda esotérica. Porém, aos poucos foi se distanciando cada vez mais dela, conforme ia desenvolvendo um movimento conhecido como convergência, que buscava um ponto de convergência entre várias vertentes de Umbanda. Nela, existe uma grande influência oriental, principalmente nos termos de mantras indianos, a utilização do sânscrito e a crença de que a Umbanda é originária de dois continentes místicos perdidos, a Lemúria e a Atlântida, que teriam afundado no oceano em um cataclismo. Então, ele continua com essa coisa da Lemúria e da Atlântida,
vai trabalhar muito sobre os conceitos de encarnação, reencarnação, sobre o ponto de vista hindu, vai ter muita referência sobre a cultura indiana. Aí a gente consegue observar o quão grande é a religião de Umbanda, que você vai do orixá até os Vedas. Obviamente tem tudo uma graduação e uma maneira de se interpretar a coisa, mas a Umbanda ela é muito vasta. Daí a importância que você está aí do outro lado de você estudar a religião, para você conseguir compreender esse mecanismo e toda a sua complexibilidade e a riqueza da religião. Essas características, elas não fazem com que a religião seja confusa. Essas características fazem com que a religião seja grande, como uma árvore que dá vários galhos diferentes, com várias flores diferentes, com várias folhas diferentes, só que vai dar o mesmo fruto, que é o quê? É a emancipação da consciência humana, o crescimento espiritual, a evolução do homem enquanto ser encarnado na experiência da matéria. Então, se é mais africanista, se é mais hinduísta, se é mais indígena, não importa. Importa que você está aqui fazendo o quê? Trabalhando a Umbanda, que significa o quê? Deus ao nosso lado, ou Deus em nós, ou Deus da nossa banda. Então, é o nosso processo de despertar espiritual, independente da vertente, tá? A Cleide fez uma pergunta. Qual a pergunta, Cleide? Na Umbanda Universalista, você recebe uma digina ou nome? Vamos chegar lá, Cleide. Vou te responder. A Umbanda Universalista está aqui no final. Ó. Vou te responder. Talvez não hoje, mas na próxima aula, porque tem uma linha de sequência aqui. Pontos de divulgação. Pontos de divulgação dessa vertente são o livro A Umbanda Protossíntese Cósmica, a Faculdade de Teologia Umbandista, fundada em 2003, o Conselho Nacional de Umbanda do Brasil, fundado em 2005, e as tendas e ordens criadas pelos discípulos de Rivas Neto. Rivas Neto morreu em 2000 e... Quando ele morreu, não botei aqui. Eu tinha ele no meu Facebook, ele morreu em 2013, 2014, eu vou pegar a data que ele morreu. Não. 2016, acho que ele morreu em 2016. A ritualística roupa branca usada pelos médios na gira de Exu são pretas e vermelho. Há o uso de cocares, encontra guias, fumos, defumadores de velas, bebidas, cristais, pontos riscados, porém não são utilizados atabaque. Tem casa deles que se utiliza, essa aqui não. Bom, agora eu vou falar sobre uma Umbanda que é muito problemática. Problemática não. Para mim é muito confusa. A Umbanda esotérica, fundada por Pai Benedito de Aruanda. Olha o que a gente repara, a presença do preto velho em todas elas. Junto com alguns sete espadas da lei da vida. Voltou, gente? Novo. Desculpa, o sinal tá fraco. Aqui na cozinha não pega muito bem. O que eu perdi? Falei, né? Essa vertente foi fundada por Rubens Saraceni. Rubens Saraceni também morreu há pouco tempo, tem uns 3 ou 4 anos, morreu de enfisema pulmonar. Tinha ele no Facebook também. Eu vou catando esses autores, esses pensadores, que é muito bom tê-los por perto. Troca ali, daqui. Só segura um pouquinho. Não, inverte aqui, não tem como. Inverte aqui, minha filha. Vai aparecer sua cara. Pera aí, deixa eu inverter aqui. Foi? Aqui, deixa eu botar aqui. Tudo bom com vocês? Vamos botar pra cá. Ó o pai tá on hoje, ó. Toquinho que tá frio pra cacete, meu irmão. Bom, ele morreu em... tem pouco tempo que ele morreu, não tem muito tempo que ele morreu. Sua doutrina procura ser totalmente independente das doutrinas africanistas, espíritas, católicas e esotéricas. Ele vai criar todo um mecanismo e um se pensar a Umbanda. Para mim é a coisa mais aguada que existe. Deus me perdoe, eu respeito muito a figura dele, porque ele fez um bom trabalho lá em São Paulo. Ele é muito conhecido em São Paulo. Ele criou a magia das 7 ervas, das 7 espadas, das 7 pedras, dos 7 raios.
fez uma mistureba, criou orixá, por exemplo, ele vai criar um orixá chamado Logunã, que também não existe, só existe na cultura dele. E Rubens Saraceni, ele é aquela umbanda de branco para branco, né? Ele vai se afastar, ele vai usar o nome, tô até bonito hoje, né? Ele vai se afastar, a coisa luz aí, a porta aí, ele vai se afastar um pouco de África, vai remodelar a parada toda e vai fazer uma umbanda iniciática, que só pode ser iniciado através do método dele. Então, entendendo? Se vocês quiserem alguma coisa, o que seria a interpretação dos orixás vamos dizer, entender de maneira branca o Cleide, por exemplo. Quando você fala assim, deixa eu pegar um exemplo para você. Quando você confunde São Jorge, quando a gente confunde São Jorge com Ogum, é uma reinterpretação dos orixás, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu canto assim, por exemplo, é um ponto que eu canto aqui muito na minha casa, porque eu gosto. Meu Santo Antônio da Ribeira, olha esse mundo como está. Quem me abraçava antigamente, meu Santo Antônio, hoje quer me derrubar. Ô sarava seu cordão preto, meu Santo Antônio. Cala a boca. Meu papagaio decidiu participar junto. Cala a boca, filho da puta. Decidiu participar junto aqui comigo. Isso aí é um ponto para Exu. Então isso é uma reinterpretação. É quando eu pego o orixá e coloco características que não pertenciam a ele, entendeu? Ou, por exemplo, quando eu pego, que a gente vai fazer isso aqui, a Umbanda ela vai fazer muito isso. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Quando eu pego, por exemplo, no meu caso, eu entendo assim, eu pego Ogum, eu vou botar Xangô. Xangô é o único orixá que historicamente é comprovado. Ele foi o segundo rei do reino de Oió. E pego o Xangô e tiro o Xangô enquanto rei e coloco ele como ministro divino, como a Umbanda entende. A Umbanda entende orixá, depois a gente vai fazer um estudo sobre orixá, mas não como deuses, mas como ministros divinos. Então Xangô seria o ministro divino de Deus que trabalharia dentro do campo da justiça, promovendo a justiça do homem. Isso é uma interpretação, porque em África, Xangô é um ancestral da cidade do reino, do antigo reino, que foi um dos maiores impérios da África, do antigo reino de Oió, que foi divinizado depois da sua morte por ser um rei, por ser um homem de importância no seu povo. Ele foi divinizado e é um ancestral, ele é cultuado como um ancestral, né? Então a família de Xangô até hoje vive, os Alafim os Obás de Xangô, os Alafim de Xangô ainda vive na cidade de Oió, e lá ele é considerado um deus, né, pelo aquele povo que adora os seus ancestrais. A cultura do africano eu olho para trás e agradeço porque estou aqui. Se eu estou vivo, se eu existo, se eu me entendo enquanto ser participante de uma sociedade, de uma comunidade, é porque vieram antes. Tanto, por exemplo, quando você vai cultuar o culto a Ori, o culto à cabeça, salve Babori, salve a cabeça, né? Quando você vai cultuar Ori, você também cultua os pés. Você dá oferenda no pé esquerdo, representando os seus ancestrais femininos, e ao pé direito, representando os seus ancestrais masculinos. Por quê? Se Ori está aqui hoje encarnado na Terra, foi porque teve alguém antes. Então, no culto de Ori, no culto de Bori, o ato de dar comida a Ori, o ato de dar comida à cabeça, você também oferta os ancestrais. Na Umbanda, mais embranquecida, se faz o Amaci. Na nossa casa nós fazemos, porém há uma reinterpretação. Se faz o Amaci, onde você cultua a coroa, mas você não cultua o pé. Ou seja, é uma reinterpretação daquilo que o povo africano fazia. Consegui ser claro? Porque às vezes eu estou muito aqui para descer aqui é complicado. Mas se não fosse, pergunta de novo o que eu faço. Então seria mais ou menos isso. Eu pegar aquilo que existe e reinterpretar segundo a minha visão do presente momento, entendeu?
Bom, os pontos de divulgação é o Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, Instituto Cultural Tradição da Divina Magia, fundado em 2001, Associação Umbandista e Espiritualista do Estado de São Paulo, fundada em 2004, os livros escritos sobre Saraceni, Alexandre Comino, o programa radiofônico Magia da Vida, os colégios e as tendas criadas. Em São Paulo é uma febre dos infernos essa vertente, porque é muito fácil, você faz um curso, você se forma e você já abre a sua casa. É um pessoal que usa uma touquinha dourada com uma estola dourada. Vocês já viram? Em São Paulo é muito forte. Não estou falando que ele não tem valor. Eu estou falando que eu não gosto, tá? Cada um gosta daquilo que quiser. Eu fui ler. O único livro que prestou, dos livros que eu li, e antes da gente falar, a gente tem que ler, né? Depois tu lê, Karina, que vai voltar. O único livro, dos livros que eu li, que foram psicografados por ele, o único que prestou foi O Guardião da Meia-Noite. Inclusive vocês podem ler. Maravilhoso. O restante é puro devaneio, horrível. Parece que foi fumado. Mas o Guardião da Meia-Noite é muito legal. Dá para aproveitar 99% dele. É bem interessante. Então guarde aí. Guardião da Meia-Noite, de Rubens Saraceni. Vocês conseguem até pegar na internet PDF gratuito, ou pedir para alguém, ou comprar na editora Madras. A editora Madras deu um grande apoio para ele. Os livros são baratinhos da Madras, não são caros não. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa doutrina, tem Alexandre Comino, ele não é meu amigo de Facebook, esse não é. Tem Alexandre Comino aí na internet e Pai Rodrigo Queiroz, que também já mudaram muita... Cala a boca, louro, meu papagaio. Já mudaram muita coisa nessa visão. Ravane, acho que tem esse livro digital, leia. Ó, muito legal esse livro. Obrigado, Karina. Muito legal. Esse vale a pena. Se você for investir no Saraceni, compre só esse, porque o restante é horrível. Pode botar sim, Ravane. Pode botar no grupo sim. Ravine, eu leio errado, não liga não, tá, gente? Bom, os orixás. Ele vai dividir orixás entre cósmicos e universais. A gente tá falando sobre Saraceni, né? Oxalá, Oxum, Xangô, Ogum, Obaluaê e Iemanjá. Gente, não manda mensagem no grupo agora. Espera um pouquinho, senão vai ficar pitando aqui. São os orixás cósmicos. Os universais, segundo a visão de Saraceni: Oiá, Oxumaré, Obá, Inhansã, Egunitá, que ele arrumou, Nanã e Omolu. As linhas de trabalho. Considera a existência de 7 linhas de trabalho, chamadas de trono divinos. Isso aí foi a interpretação dele com os orixás. Eu tô rotando, tô fazendo tudo junto, não repara não. Que eu comi muito rápido para dar tempo de eu estar aqui. 14 orixás. Quem vai reger o trono da fé? Oxalá e Oiá, do amor. Oxum e Oxumaré, do conhecimento. Oxóssi e Obá, da justiça. Xangô e Nhansã, da lei. Ogum e Ogunitá, da evolução. Obaluê e Nanã, da geração. Iemanjá e Omolu. Então ele vai pegar 14 orixás e vai dividir em 7 tronos. E ele vai dar uma explicação sobre isso. Explicação também que é horrenda. Entidades de trabalho, que a Umbanda Sagrada... Gente, eu vou tomar-lhe um pau, porque o que vai ter de gente da Umbanda Sagrada me malhando, mas tudo bem. Entidade de trabalho: Baiano, Preto Velho, Exu, Cigano, Exu Mirim, Pombagira, Mirim. Ele vai colocar a Pombagira, que é uma entidade na Umbanda, ele vai reclassificá-la. É isso que é uma reinterpretação. Ele vai reclassificá-la, ele vai tirar ela de uma entidade da Umbanda e vai colocá-la como um orixá. Só que Pombagira não é orixá. O que é orixá é Lebara, que é outra situação. É um voduce de uma outra, do povo Jeje, enfim, não tem nada. E a Pombagira, ela é uma releitura das lebaras do povo Jeje. Então não tem nada a ver com o orixá. Ele vai fazer um livro sobre orixá Pombagira. E para a cultura do Saraceni, Pombagira é uma divindade, é um orixá. E a gente sabe que não, que Pombagira é uma entidade, é um conceito menor. Mas isso aí é dele. Bom,
Entre várias, tá, gente? Isso aqui foi só um pedacinho. A gente conseguiu ver várias relações e várias vertentes de Umbanda sobre um mesmo assunto e como a Umbanda ela é vasta. Agora a gente vai passar para a Umbanda Universalista, linha fundada por mim e por vovó Maria Conga das Minas Gerais e Caboclo Tupinaí, né? Esse é o Exu das Sete Espadas. Bom, a gente abriu a nossa casa no ano de 2014, tá? Essa vertente, a nossa vertente, é uma derivação da Umbanda popular. Se baseia na universalidade da missão da Umbanda, agregando as práticas católicas, espíritas, indígenas, orientais, vou botar protestantes entre aspas, candomblé e outros. A proposta de espiritualidade que eu tinha, quando a gente vai abrir a casa no ano de 2014, não era nem abrir um terreiro, era abrir um espaço onde as pessoas se sentiriam em casa, tanto que o nome da casa é Tenda de Umbanda Universalista, Casa do Auxílio Fraterno. E eu com a minha irmã Fátima, que ela deve estar por aí em algum canto, Fátima Tenório, a gente ficou pensando, esse nome, Casa do Auxílio, foi a Fátima que me cedeu. A gente pensando, espaço, casa, auxílio, amor, caridade, paixão. Aí eu e Fátima pensando, aí saiu Casa do Auxílio Fraterno e eu coloquei Universalista. Aí ficou Tenda de Umbanda, Universalista, Casa do Auxílio Fraterno. Eu ia abrir essa casa junto com a Fátima Tenório. Depois a gente deu uma afastada por situações da vida. Ela estava com outros planos. Ela falou, Vinícius, segue você. E eu fui fazendo. A nossa intenção era fazer um espaço universalista. Porque eu, enquanto ser humano, eu entendo que Deus ele não se prende à religião. E tanto que você vai ver nas minhas, vou ficar um pouco mais alto aqui por causa das mensagens. Tanto que você vai ver que o tempo todo eu estou metendo malho na Umbanda. Por quê? Porque eu acredito que a religião de Umbanda, ela está aqui para abrir os seus horizontes, está aqui para fazer você pensar direito, para você ver o mundo maior do que a bolha que você entende, né? E eu acredito que a religião, ela tá para falar aos que são excluídos, tá? E por que universalista? Porque eu entendo a verdade não como um processo único meu. Eu entendo que a verdade ela tá para todo mundo e cada um tem um pouquinho. E assim como a Umbanda tem uma parte da verdade, a igreja evangélica tem, o budismo tem, o ateísmo tem, o satanismo também tem verdade, a magia negra tem verdade, o sofismo, enfim, tudo tem um pouco da verdade espiritual universal. Tá? E você, na Casa do Auxílio, era o quê? Você encontrar um pouquinho de cada coisa. Aquilo que falasse mais ao nosso coração. Aquilo que fizesse com que nós chegássemos um pouco mais de Deus. Não somente sobre o aspecto religioso, mas chegar mais próximo de Deus através da humanidade. E a proposta da gente é fazer com que a nossa linguagem seja uma linguagem muito próxima daqueles que sofrem. Então eu sempre costumo falar, a grosso modo, que minha casa é casa de preto, casa de puta, casa de sapatão. Por quê? Porque essas pessoas são as pessoas excluídas. E eu quero que essas pessoas que são excluídas na sociedade se sintam em casa. Então a gente vai criar uma metodologia de passar o conhecimento através da humanidade. Então aqui na casa você vai fazer prece. Mas da mesma maneira que você vai fazer prece, você vai falar sobre drogas, você vai falar sobre sexo, você vai falar sobre aborto, você vai falar sobre a sua relação com você, a sua sexualidade, você vai falar sobre a sua relação com o outro. Então, você encontra Deus nesse processo. Quanto mais eu trago Deus e o faço humano, mais eu compreendo Deus. Da onde que surgiu isso? Foi quando eu tinha 18 anos, isso já tem o quê? 15 anos atrás, eu tô com 33, não é isso? Há 15 anos atrás, o pai Roberto das Almas, que é o preto velho lá da casa de onde eu vim, da Tenda Espírita Semente de Oxalá, ele falou assim para mim, meu filho, um dia você vai ter uma parede. Quando você tiver essa parede, um centro, né? Você faça tudo para destruir a religião. Trabalhe todo momento para você destruir a religião. Porque a religião ela foi feita para você trazer a humanidade para a pessoa. Só que hoje em dia está ao contrário, meu filho. A religião tem afastado as pessoas.
Então eu fiquei com isso na cabeça. E eu quis abrir uma casa onde nós falássemos a humanidade. Tanto que, por exemplo, o nosso Oxalá é pintado de preto. A gente não tem muita presença de muitas imagens no altar, para não deixar um ambiente somente santo, mas para trazer um ambiente de humanidade. Então a gente entende aqui que eu sou tão sagrado quando eu estou na frente de um preto velho, e eu continuo tão sagrado quando, por exemplo, eu vou falar de gozo, de sexo, que é sagrado também. Então a gente procura trazer elementos da vida da pessoa para dentro do cotidiano do terreiro e falar sobre as nossas dores, falar sobre os nossos medos, falar sobre os nossos traumas, né? Então não vai ser somente a vertente universalista, que chega a ser uma redundância, porque toda Umbanda é universalista, né? Você encontra de vários credos. A gente vai falar, e não vai ser só um centro. Ela vai ser também, ela tem muito uma pegada de ser um centro social. Não no sentido de dar cesta básica ou dar comida para um morador de rua, que nós já fizemos esse trabalho também. Mas no centro de convivência, onde nós chegamos ali, nós vamos falando das nossas dores. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente fala, mais a gente vai se curando. Então, assim, a casa tem uma pegada muito forte em palestra, muito forte em conversa, muito forte em humanidade, para fazer com que a gente desperte o nosso sagrado, mas uma experiência interna, não somente porque eu rezo porque está ali na parede, ou porque eu rezo porque está num assentamento. Tem assentamento, tem tudo. Mas eu despertar o sagrado em mim, porque a Oxum assentada ali só tem fundamento se tiver em mim despertada. O Xangô assentado ali só tem fundamento se eu tiver em mim despertado. O Oxalá assentado ali só tem fundamento se eu sentir dentro de mim. E onde que eu sinto isso? Através da minha humanidade. Eu preciso compreender o que é meu ódio, o que é meu medo, o que é minha alegria, o que é minha sexualidade, o que é o meu caos, o que é as minhas seguranças, aonde eu me apoio, o que é o sagrado, como eu me relaciono com o sagrado, o que o sagrado traz para mim, como que eu funciono, o que é Deus, né? Por exemplo, é um bagulho tão alto. Na última vez que Maria Conga das Minas, é a Preta Velha que está aqui com a gente, que coordena os nossos trabalhos abaixo do Caboclo Tupinaí. Tupinaí é o nosso chefão aqui. Abaixo do Tupinaí, a última palestra que a Maria Conga deu aqui, com a duração de mais ou menos umas 2 horas, Maria Conga estava falando que Deus não existe. E como que uma preta velha, um espírito desencarnado, fala que Deus não existe? Aí você vai lá na palestra, tá aí atrás, na página, procura, ela vai dando toda uma visão daquilo, o que seria Deus para ela, que também é uma verdade dela, não é minha, não é de ninguém. Mas ela propõe ali que Deus, ele se manifesta através de como eu enxergo o outro, de como eu me relaciono com o mundo que está fora. Aí ela vai fazer uma analogia entre o mundo e uma floresta escura, entre a espiritualidade, está tudo lá na palestra, entre o que é espiritualidade, o que é Deus, e ela vai fazer essa analogia a uma vela, e ela vai falar que com essa vela você não consegue olhar tudo, mas você clareia um pouco em volta de você, e você pode acender a vela do outro que está ao lado, e o mundo, a floresta vai continuar hostil, mas você vai estar iluminado e você vai conseguir passar com facilidade. Então velar é muito interessante. São 2 horas de palestra de Maria Conga das Minas Gerais, e ela vai falando sobre o que é Deus. E assim, é uma visão de Deus completamente desconstruída do que aquilo que a gente... Obrigado, Leandro. Obrigado, Renato. Do que aquilo que a gente acha, né? Você, por exemplo, uma preta velha falar que Deus não existe, mas como que Deus não existe se eu estou dentro de um centro? Aí você vai conseguir compreender o que ela está falando se você ler. E o que ela faz? Ela, no finalzinho da palestra, ela joga mais pergunta do que resposta. Ela não fecha o tema, ela joga para que a gente raciocine, para que a minha experiência daquilo que seja Deus não seja somente
Por que a preta velha está falando? Mas pelaquilo que eu sinto, pelaquilo que eu vejo, como eu compreendo Deus em mim. Então é muito legal que as entidades, eu também, obviamente, né, que o Pai de Santo também influencia muito no modus operandi de se fazer a coisa. A gente sempre está propondo isso. A Maria Conga ela fala muito sobre experimenta, né? E isso está muito entranhado na casa, experimentar dentro de um bom sentido, tá? Ninguém vai sair se drogando, matando os outros, roubando para experimentar sensações. Não é essa a proposta. A proposta é da gente experimentar a nossa humanidade. E a gente acaba, ainda vou me aprofundar aqui na parte, digamos assim, teológica da coisa. A gente parte para um mundo muito mais amplo de percepção daquilo que é sagrado. A gente vai questionar o que é vício, a gente vai questionar o que é sexualidade, a gente vai questionar o que é Deus, o que é diabo, a gente vai questionar tanta coisa e é muito legal porque nós somos tirados, a gente vem para cá querendo ser ajudado. Mas nós somos tirados do nosso eixo, a gente é lançado num mundo desconhecido, em percepções muito maior, e a gente vai buscando conhecimento e vai colocando isso na nossa vida. É muito, muito, muito legal. Deixa eu continuar lendo aqui, para a gente não se perder. Vertente fundada por Vovó Maria Conga das Minas Gerais, Caboclo Tupinaí, Exu das Sete Espadas da Encruza, através do médium Pai Vinícius, que eu nasci em 88 e estou vivo, graças a Deus, até hoje. Surgida no Rio de Janeiro, em 2014. Esta vertente é uma derivação da Umbanda popular. Baseia-se na universalidade da missão da Umbanda, agregando as práticas católicas, espíritas, indígenas, orientais, protestantes, práticas de candomblé, entre outros. É proposto em suas práticas um olhar sobre a figura humana, buscando seu aprimoramento através da compreensão das qualidades e dos defeitos de nossa alma. Na Umbanda universalista, a concepção de Deus é algo muito particular de cada adepto. Seus ritos é encontrada a presença de várias influências religiosas, pois ali se entende que tudo é bom, nós que devemos escolher o que nos anima. Nesta vertente, assim como em toda Umbanda, não existe o conceito de verdade absoluta. A gente entende que outras pessoas podem fazer a coisa da maneira que entende, da maneira que se sente bem. Eu, por exemplo, tenho um pânico... Deixa eu só beber uma água aqui. Eu tenho um pânico de caboclo com cocá. Eu sempre falo isso, né? Eu acho horrível. Final do mundo, caboclo com cocá. Mas a maior parte das Umbanda usa cocá e a gente respeita. Essa é a minha verdade. A verdade que eu coloco aqui dentro da casa que eu estou dirigindo. Mas se amanhã eu morrer, minha mulher achar, ou a espiritualidade achar que tem que botar os caboclos com cocá, também não tem problema. Esta verdade propõe que a nossa visão seria um resultado das experiências de cada indivíduo, escolhendo como vai levar a sua vida. Lembrando que somos ensinados pela espiritualidade superior. Vocês são filhos de seus atos, o que a espiritualidade fala muito aqui na casa. Partindo deste princípio, entendendo o papel do indivíduo no processo de espiritualização do ser, que a Umbanda universalista surge, buscando a iluminação do espírito, entendendo o papel do aprendizado através da experiência. Este processo não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então a gente entende que o pessoal da igreja fala, me converti, sou uma nova criatura, ou deixado para trás as coisas que já não vem mais, não sou aquilo que eu era. A gente fala o contrário, não. Eu sou hoje o que eu sou pelaquilo que eu passei. Eu preciso olhar para trás, eu preciso reinterpretar essas coisas, eu preciso rever, só que eu sou resultado dos meus atos, das minhas escolhas, de como eu compreendo o meu mundo, o que eu faço com as minhas verdades. E na nossa casa não tem aquele negócio assim, vou entregar minha vida para Deus. Não existe isso, né? Que na igreja fala, Senhor, toma conta da minha vida e seja feita a tua vontade. Não, porque a vontade de Deus é minha vontade também. Se eu estou na vida, é para que eu exerça a vida. Deus não quer que eu seja um escravo dele. Deus quer que eu seja um co-participante da vida. Então, as minhas experiências me engrandecem. Então, aqui a gente não tem muito pudor com nada. A gente fala sobre tudo, fala sobre as experiências,
e de maneira não só desabafo, mas de maneira de aprendizado, né? Falar sobre sexo é tão santo como falar sobre orixá, dentro do momento, dentro de um espaço, dentro de um tempo, dentro de um pra quê, né? Então, assim, há uma visão de vamos olhar a vida. O que a vida traz? Porque a religião, gente, eu entendo que ela não pode te tirar, não pode ser um vício. Tem gente que vai para a religião para fugir da vida, para fugir daquilo que vive, para tentar uma nova vida. Mas na verdade não vai acontecer assim. A nossa vida é o que é e pronto. A partir do que ela é, cabe a mim, como construtor, modificá-lo ou não. Através da minha experiência, das minhas verdades, dos meus porquês, tentar transformá-la em benefício para mim. Então, a vida ela traz uma experiência, a gente não nega a experiência, tá? Tudo tem uma função de ser. A nossa casa, ela é baseada em 10 princípios. Eu não vou conseguir falar tudo hoje, que só falta 5 minutos pra gente terminar. Vou falar os 10 princípios. Na próxima aula, a gente vai... Eu quero a pergunta de vocês. E na próxima aula, a gente vai falando sobre... A gente vai se basear os 10 princípios através do texto de Pablo de Salamanca, que é um universalista muito famoso. E os 10 princípios dele nós encaixamos aqui na casa, para montar a parte filosófica da casa. Primeiro... a gente vai debruçar sobre eles nas próximas aulas. Mas primeiro, a verdade possui infinitas faces. É a nossa base. Segundo, necessária humildade. Terceiro, fazer ao próximo aquilo que gostaria de receber. Quarto, autorrealização e harmonia. Ou seja, não é para fora, é para dentro. Eu não faço bem a fora, eu faço bem a mim. A verdade começa com a gente. Começa sempre com a gente. O que vovó Maria Conga fala. O bem que eu faço ao outro não é por foco. O bem que eu faço ao outro é por resultado do bem que há em mim. 5. O mais importante é a forma. O conteúdo é mais importante que a forma. Então a gente entende a miscigenação, a gente entende a diversidade da Umbanda e a gente respeita. Tolerância, o 6º. Flexibilidade, é o 7º. Não tenho muito, mas a gente tenta. Predominância do monismo. Nossa, o monismo é um assunto que dá pano pra manga. O monismo, você vai lembrar lá do que a da Maria Conga falou, que não existe Deus, ou o que seria Deus, né? Monismo é você tirar a ideia de dualidade. Nada é bom, nada é mal. É o que é. Então a gente vai se aprofundar no monismo, né? É muito difícil a gente falar sobre o monismo, que a gente está numa cultura muito influenciada pela cultura judaico-cristã. Então há essa questão do bem, do mal, da luz, das trevas, só que a nossa casa ela não entende dessa maneira. É uma ideia um pouco difícil de ser compreendida na nossa cultura, mas a gente tenta. Predominância do monismo, né? Espiritualidade e vivência. Eu não vivo a espiritualidade porque eu vou no terreiro. Eu vivo a espiritualidade quando eu chego um caralho, quando eu mando alguém pra puta que pariu, quando eu falo que eu amo alguém, quando eu perdoo, quando eu odeio. Tudo isso faz parte da espiritualidade, né? Espiritualidade não é você falar que perdoa, é você sentir o ódio, sentir o gosto de sangue na boca para matar uma pessoa, depois de você refletir, experimentar também o perdão. Isso é espiritualidade, não é você chegar na frente de uma imagem e falar: ah, Deus me perdoa porque eu sou pecador. Não, isso aí você está fugindo de você, né? O 9 é espiritualidade e vivência. O 10º, autoconhecimento, conhece a ti mesmo. Por isso que a gente pede muito para a gente falar sobre a nossa humanidade, sobre aquilo que nos é bom, aquilo que não nos é, aquilo que nos incomoda. Quando eu me conheço, eu conheço o mundo que está fora, porque eu tiro o mundo a partir de mim. Então, né, as minhas referências do mundo são a partir daquilo que eu vivo. Então, o autoconhecimento, que é o 10º ponto da nossa casa, é fundamental. Focos de divulgação. Tenda de Umbanda Universalista Casa Auxílio Fraterno, enquanto o papai aqui for vivo. Os orixás. Os orixás foram reinterpretados e a gente considera 9. Oxalá, Ogum, Oxum, Oxóssi, Xangô e Iemanjá. Regem as coroas. 2. Que faz parte do nosso processo de pré-encarnação, que é Nanã.
em nosso processo de desencarne, Obaloaê. Na nossa visão, não quer dizer que isso seja certo ou que seja errado, né? Nós não temos filhos de Obaloaê e nem de Nanã. Cultuamos, mas não temos filhos de Obaloaê, pelo menos por enquanto, tá? Linha de trabalho são as mesmas. Entidades que a gente trabalha: caboclo, preto velho, cigano, boiadeiro, exu, pombagira, malandro, povo do Oriente. A gente já trabalhou muito até com o povo do Oriente. Hoje a gente quase não trabalha mais. O doutor Mestre Razan, né? A gente trabalhava com Razan, com o pessoal aí. Santiago, agora a gente quase não trabalha mais. Renato, Dona Rosana. Ritualística. É ocorrido na forma de graus, mas aqui deu uma mudada, depois eu explico. O uso da roupa branca, porém com o tempo a pessoa vai usando outras cores. Eu tenho muito receio com esse negócio de roupa. Eu acho que a Umbanda tem um mau gosto terrível, né? A gente acaba botando fantasia ao invés de roupa. Então eu tenho muito cuidado até com os cortes das roupas para não parecer bloco carnavalesco, mas a gente usa. Minha pombagira, por exemplo, usa roupa. Minha preta velha usa roupa. A minha esposa, os médios usam quando chega num patamar, eles podem usar, tá? Bom, semana que vem eu vou me aprofundar nesses 10 pontos. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Tem? Oi, Janaína, tudo bom? Boa noite a todos vocês. Vânia, Caroline, boa noite para todo mundo. Karina, Renato, Mariana. Não vi a Larissa ainda. Será que a Larissa tá por aí? Oi? Bruna, cadê a Bruna? Hein? Cadê a Bruna? Gente, eu espero que vocês estejam entendendo. Inhansã sim, Ravine. Eu não falei não? Tá aqui. Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yansan e Iemanjá. O que a gente não cultua como orixá de cabeça é Nanã e Obaloaê. Ah, pai, mas Ossanhe. Ossanhe é o Senhor das Folhas. Só que a gente não cultua. Ah, pai, Iroko. Não, também não cultuo. Ocó, também não cultuo. Deixa eu ver outro que eu não cultuo. Obá. Euá, não cultuo. Qual outro? Logum Edé, não cultuo. Airá, não cultuo. Oxaguião, Oxalufã, não cultuo. Onira, não cultuo. Qual o nome da outra? A gente não tem qualidade. A gente não trabalha com qualidade de santo. Por exemplo, eu sou. Quando é que é da Oxum que tu é, menino? Opará. Eu sou da Opará. Pai, eu sou da Opará. Eu cultuo aqui Oxum e sua madrinha Ansã. Eu sou da Onira. Eu cultuo Ansã e sua madrinha Oxum. Eu sou do Oxalufã, do Oxaguião. Não. Cala a boca. Eu cultuo Oxalá. Eu sou do Obaloaê, eu sou do Mulu. Eu cultuo o Mulu. De Oxóssi. Oi? No plantão do hospital, Vânia. Vânia trabalhando já tá ligada aqui nas paradas. Enfim, então assim, a gente tem uma maneira de se cultuar. Nisso aí, na questão de qualidade, eu já pego um pouco mais do segmento de Fá, que não entende qualidade de orixá, né? Ele entende o orixá. As qualidades de orixá seriam títulos do orixá. Se aparecer no centro um filho de Omolum, o que você faz? O que eu faço? Eu entrego na direção de Maria Conga, né? Porque ela sabe das coisas, eu não. No momento, a gente tem 8 anos de casa aberta. No momento ainda não tive nenhum, né? O que acontece? Cleide que me perguntou, Cleide. O que acontece, Cleide? Por exemplo, eu acho que eu sou de... Vim jogar lá no Pai Vinícius, eu acho que eu sou de Omolu. A gente vai ver se você fez uma iniciação, se você já tem a Maci. É isso aí, Vânia. Por exemplo, se você já fez a Maci, se você já participou de um terreiro e você foi iniciado ao Molu, então eu te falaria, você tem que procurar um centro onde você cultue o Molu como pai de cabeça, tá? Ou você falar com Maria Conga para ver o que se faz, porque até hoje eu não tive um filho de Omolu. Eu tenho assim, eu acho, né? Eu acho, se você não fez nenhum ritual de consagração, eu vou ver se você é ou não através do jogo ou através da espiritualidade. Caso você for, aí você vai ter que procurar um outro local que cultue como orixá
como orixá de cabeça, ou fale com a Maria Conga para ver o que ela acha. Ela tem uma visão muito mais apurada do que eu. Eu ainda não tive a permissão de tê-los. Até porque, por exemplo, se você não fez assentamento, não fez amaci, não fez nenhuma iniciação a Baluê, você não é de Obaluê. Você é de Obaluê se você fazer iniciação. Depois que você fizer, já não tem mais nada que possa ser feito. Eu não troco santo de ninguém. Não existe isso. Né? Se você veio da outra casa, você é de Obaluê, você vai ser de Obaluê. Se não der pra ficar aqui, você procura outro lugar. Ah, você é de Ansan? Você é de Ansan. Ah, você é de Oxum? Você é de Oxum. Não tem como você chegar na minha casa e trocar o seu santo. Como acontece em alguns casos. Exu Cruzeiro ou Exu? Eu vou... Exu Cruzeiro. Exu Cruzeiro é diferente, Vânia. Obaloaê a gente cultua, tanto que a gente tem o assentamento de Obaloaê na casa. Ele não é pai de cabeça. Os falangeiros de Obaloaê trabalham. Por exemplo, eu trabalho com um preto velho chamado Pai Joaquim do Cruzeiro das Almas. Você trabalha com Exu Cruzeiro. Eu trabalho com Exu Caveira. São entidades, são ligadas a Obaloaê. O que a gente está falando aqui sobre Obaloaê é sobre regência de coroa. Tá? Regência de coroa na nossa visão, não. Obaloaê, ele está... Todos nós, a gente costuma falar que ninguém é filho de Obaloaê, mas todos nós vamos ser filhos de Obaloaê com a morte. Na nossa visão, na nossa compreensão de espiritualidade, Nanã vai reger a sua inconsciência antes do seu encarne. Quando você encarna, quando você está no processo de gestação, quem vai reger a sua coroa é Iemanjá. Quando você nasce, até os 7 anos, quem vai reger a sua coroa é Oxum. Toda criança é de Oxum, até os 7 anos. Com 7 anos para frente, é direcionado ao chefe da sua coroa, aos seus orixás, seu pai, sua mãe, seu padrinho, sua madrinha, que o pessoal do candomblé, o pessoal das umbandas do Mulucu vai chamar de juntó, ou eledá, que a gente chama de padrinho, mãe, pai, padrinho e madrinha, primeiro, segundo, terceiro e quarto santo, vai até o quarto santo, é assentado o primeiro e o segundo com o tempo, mas não é de uma hora para outra, é com assentado com o tempo. Aí, vamos voltar pro santo lá. Você é do seu orixá. Quando você desencarna, no ato da sua morte, você desencarnou, quem vai fazer o processo de desencarne é a falange de Obaloaê. Obaloaê te recebe no plano espiritual. Ele trabalha no seu desencarne, né? A gente fala que o Obaloaê conhece a terra por dentro, é o Senhor da morte, o Senhor do desencarne, é o Senhor que recebe os nossos corpos. A desintegração do nosso corpo, o processo de decomposição, nós voltamos para a terra através da energia de Obaloaê, né? Iku pega todo mundo, depois o Obaloaê assume. Iku é morte. Iku pega todo mundo, depois o Obaloaê assume. Por isso que a gente não entende que existe filho de Obaloaê. Fala, pai, mas eu sou filho de Obaloaê. E pronto. Papo encerrado. Não tem o que se questionar. Você tem que procurar uma casa, você sendo filho de Obaloaê. Inclusive, é uma entidade que eu tenho muito respeito. Você tem que procurar uma casa aonde se entenda a regência de Obaloaê e trabalhe assim. O que a gente não pode fazer é trocar santo. Entendeu? Se trocar santo, você troca tudo. Você troca de pai de santo, você troca de terreiro, você troca, vai pro candomblé, vai pra umbanda, vai umbanda pra candomblé. A única coisa que você não troca é santo. Não tem como trocar santo. Nasceu com um santo, vai morrer com aquele santo. Não existe trocar santo. Trocou santo é marmotagem. Isso é marmotagem. A gente só pode mexer naquilo que a gente conhece. Não se troca santo. Se você é de Xangô lá, você é de Xangô aqui. Se você é de Oxum lá, você é de Oxum aqui. Não existe trocar santo. Eu sou de Obaloaê. Você tem que procurar uma casa da onde você entenda a regência e trate com a devida dignidade, que é um santo muito digno e merece muito o nosso carinho e o nosso profundo respeito. Alguém botou alguma coisa aqui. Li que os pais de santos da época viram que existia uma necessidade de nomear alguns espíritos com características femininas. Pera aí, rapidinho. Ih, sumiu, Renato. Caralho, Renato, apaguei teu post. Pera aí. Ih, caramba, pera aí. Só um minutinho, gente. Deixa eu ler o que o Renato botou aqui. Cacete. Cadê? Pausa. Não tá indo, Sara.
Vi que os pais e mães de santo da época viram que existia uma necessidade de nomear os espíritos com características femininas que vinham da linha de Exu, e que antes eram chamados de Exu mulher. Os descendentes do povo banto viram uma certa semelhança com as características do Inquice Pamunidila. Ai, cacete, tá tão bom o negócio que eu não tô escutando aí. Pamunidila. E que apesar de ser uma divindade masculina, tem o significado seu dos caminhos, e por um processo natural de aliteração, combinou-se em Pombogira. Não sei se é verdade, mas foi o que li. Gostaria de saber se procede. Hoje não perguntei, não, olha, já sumiu de novo. Não perguntei sobre ninguém. Bom, Renato, que bom que você não perguntou sobre ninguém. Bom, é um Inquice. Pamunidila é um Inquice. Ele é mais ou menos um Exu, pra gente, Lebaras, né, que também é um Inquice, fosse traduzindo. Na cultura deles não tem, lá em África não tem bara mulher, tem homem. No Brasil, porque a energia é masculina, Exu é homem. Tanto que Exu ele é representado por um pênis grudado com búzios. Os búzios representam o sêmen. Então a vitalidade, a força, o tesão, a goza é o símbolo de Exu. O sexo, a bola, o pênis ali, a cabeça do pênis. Tanto que Exu ele vem com um peru na mão, um pênis na mão. É o símbolo de Exu. Não tem a questão feminina. No Brasil... Lembrando que não tem conotação sexual. Lembrando que não tem não, sexual tem. Não tem conotação de pecado. Não, sexual sim, mas também era porque o povo precisava de descendentes. Então eles numa sociedade onde a tribo era fundamental, descendentes era sinal de riqueza, né? Então quanto mais descendentes, mais riqueza se tinha. Não tinha conotação sexual, mas não tem a conotação pecaminosa do cristianismo. É uma divindade homem. Você não tem a questão feminina. A questão feminina vai se ganhar onde? No Brasil. Tá? No Brasil era muito comum a presença e a manifestação de espíritos femininos. Que vai, por causa do Pamunidila lá, vai ser chamado de Pombagira. Né? Uma das primeiras Pombagiras a se manifestar é Maria Padilha, né, lá no Maranhão. Esse pessoal de Exu e Pombagira veio tudo do Maranhão pra cá, dos mestres, e a Maria Padilha ela ganhou um status nacional de Pombagira. E esse nome ele é uma construção nacional. Pombagira, e é errado até falar Pombodira, o certo é Pombagira, nacional. É uma criação da nossa cultura, é os nossos ancestrais. Quando você vai cultuar, por exemplo, a questão de Bara no candomblé, que existe uma divindade chamada Bara, que é o senhor do seu corpo, o senhor da sua vida, enquanto encarnado, a energia do seu corpo que está junto com o seu orixá, ele é assentado para isso no candomblé. Na Umbanda e nas religiões afro-brasileiras, isso foi revisto. Quem seria essa energia do corpo? Exu e Pombagira, né, que seria o mais próximo de nós. Então, assim, não sei se eu estou conseguindo me fazer por entender, mas é uma concepção nacional, né? Só vai existir aqui. Não tem mulher Exu em África. Exu mulher tem no Brasil. Até porque Exu é um orixá. E Pombagira já é uma entidade. Então, em África não é nem reconhecido como nada. Não existe, né? É mais ou menos próximo, mas assim, muito uma distância do que seria Gungun. Pombagira, as entidades são mais próximos de ancestral do que de orixá para eles, entendeu? Egungun é espíritos nossos antepassados desencarnados, né? E Pombagira, Exu, Caboclo, Preto Velho seria isso. Então tá mais, se a gente fosse conceituar Pombagira em África, ele tá mais próximo de Egungun, que são os nossos ancestrais, nossos familiares, do que propriamente de Exu. Eu consegui? Não sei se eu consegui. Bota um ok aí. Pera aí. Eu li. Só tá... Ih, caramba, não sai. Agora acabou. Pera aí. Tem alguém com mais alguma pergunta? Conseguiu? Quem deu o coraçãozinho? Não deu pra ver quem deu o coraçãozinho aqui. Bom, gente. O interessante é vários coraçãozinhos. Deu, você acha que foi Renato.
o interessante é que a gente possa observar que, independente, isso aí a gente vai ler também no A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Eu vou pegar esse livro depois disso aqui, que é um livro muito denso, vai ser até meio chatinho, mas é fundamental, do Renato Ortiz. A Morte Branca do Feiticeiro Negro, ele vai relatar muito dessas misturas. O que a gente precisa entender, e essa é a proposta da casa, por isso que eu estou fazendo a história da Umbanda desde lá de trás para chegar aqui. A proposta da casa é fazer com que a gente compreenda que a religião é rica, a religião é múltipla, a religião é vasta, ela tem muito conhecimento, ela cabe muita coisa, mas ela precisa ser revista, né? A gente vai ter de Umbanda bem próxima de África, bem próxima de Ifá, e vai ter Umbanda bem próxima da igreja evangélica, né? E a gente vai conseguir entender que é Umbanda também. Vai chegar na parte dessa apostila que a gente vai falar sobre estrutura de rede, vai falar sobre isso. Então, assim, a gente está tendo uma oportunidade bem legal de aprender, de ver a religião com outros olhos, não somente com um olhar religioso, né, mas com um olhar de humanidade, né, com um olhar mais atual. Quando eu entrei na Umbanda, não tem muito tempo, tem pouco tempo, tem 17, 18 anos, a gente não tinha essa capacidade de estar se falando assim, a gente não tinha tanto conhecimento, a gente tinha pouco, apesar de ter muito livro impresso, a gente não sabia de tanto livro impresso assim, era difícil de você achar, a gente buscava muito Umbanda naquilo que era conceitos de Kardec, né? Então, assim, hoje a gente tem essa capacidade de rever muita coisa, de tirar alguns excessos, de colocar alguma coisa, entendendo que a religião de Umbanda, ela não tem, depois a gente vai estudar sobre isso, ela não tem um líder máximo, ela não tem um livro máximo, ela não tem uma instituição máxima, apesar da gente ter tentado algumas vezes, que represente. Ela é o que a gente faz dela. Ela é o como a gente mexer com ela. Ela pode ser maravilhosa ou ela pode ser terrível, né? Então, assim, ela pode criar pessoas espiritualizadas. Deixa eu ajeitar meu chapéuzinho aqui de marginal. Ela pode criar pessoas espiritualizadas, ou pode criar pessoas completamente intolerantes, religiosos, apáticos, o que a igreja evangélica faz muito bem, né? Criar gente intolerante. Então, assim, a Umbanda e tem a cara daquilo que a gente fizer com ela. Como que a gente produz uma religião melhor? Ou melhor, como a gente produz uma religião melhor? Formando religiosos com cabeça mais aberta, com mente mais aberta. Alguém botou uma parada aqui que eu não entendi. Pera aí. Vânia, boa noite. Ok, som. Pera aqui, boa. Cacete. Não sai do comentário do Renan. Pera aí, cacete. Do plantão. Vou pausar. Li. Vou me instruir. Renan, eu não tô conseguindo ler o que tá aqui. Pai e mãe de santo não gostam de ensinar. Poucos fazem estudo. Bom, Ravine, não gostam de ensinar. Não gostam de ensinar. E olha, vou te falar uma coisa. Aí eu já falo como pai de santo, né? Filho de santo também tem dificuldade, tem má vontade para aprender. Aqui na minha casa eu empentelho para que as pessoas vejam o curso, arrumo escassel e tudo. Mas no geral, o que você vê por aí, às vezes os pais de santo, principalmente da geração de 2010 para cá, a gente até tenta, para trás não, mas para cá, a gente até tenta colocar um estudo, mas as pessoas têm muita resistência em querer aprender. Há uma dificuldade muito grande, não de entendimento, mas de boa vontade. Gente de Umbanda é muito complicado. É muito difícil de entendimento, de querer abrir a cabeça, de pagar um preço. Porque, por exemplo, são 9h30 da noite, 9h40 quase. Eu tô aqui, a gente tá aqui, estamos em 10 pessoas conversando. Às vezes vai 12, 10. Eu tenho 30 pessoas no grupo no curso que a gente está dando aqui, e não são todas que
que dão alguma interação, que vejam. Por exemplo, eu tenho 30 pessoas no grupo, eu tenho 10 pessoas vendo, onde estão as outras 20? Então, assim, há uma dificuldade também da parte da pessoa querer aprender. Fala assim, meu pai de santo me enganou. Eu fiquei 10 anos numa casa, não aprendi nada. Ou fiquei 10 anos numa casa e não fez nada. Porque também a pessoa não se permite, não quer pagar o preço. Filho de santo gosta da coisa muito pronta. Olha, assim, eu sei que tem muito pai de santo difícil, muito pai de santo complicado, mas puta que pariu. Eu acho que tem uma casadinha aí grande de pai de santo com um médico. A Sara falou que são iguais, né? Tem uma casadinha. Tem casa que tem pai de santo querendo ensinar e não tem filho de santo querendo aprender. E tem casa que tem filho de santo querendo aprender, mas o pai de santo não quer ensinar. Isso depende, muito, né? Relativo. Quando você fala de ser humano, é muito vasto, né? Mas assim, deixa eu tomar uma água de poço aqui pra energizar minha garganta, peraí. Salgado igual caralho. No geral, há que ter boa vontade. As pessoas não gostam de aprender. Na verdade, não é só um bandista, não. Todos nós, brasileiro, tem uma cultura paternalista. A gente gosta de todo mundo muito pronto. A gente gosta de milagre. A gente gosta das coisas muito fáceis. É da cultura. A igreja evangélica também passa por isso. Na mão de Deus. Eu converso com os amigos meus que são evangélicos. A maioria é burro tapado, não sabe do início da sua religião e acredita que tudo é manifestação espiritual. A Umbanda passa sobre isso. Então, assim, é muito de cada um, daquilo que cada um entende, daquilo que cada um quer. Para mim, conhecimento é fundamental, porque eu sou muito cético. Eu não sou ateu, eu acredito na espiritualidade, tanto que eu incorporo, Eu não sou ateu, mas eu sou muito cético com a questão espiritual. Eu acho que nem tudo é espiritual. E para mim dar uma lógica na minha crença, eu tenho que estudar, tenho que correr muito atrás. Mas tem gente que não, você dá o troço pronto ali e aceita. Por exemplo, eu vou fazer uma caçapa santo, antes de eu fazer, eu fui descobrir o pra que serve. Eu não fiz uma caçapa e ponto. Ou melhor, eu fiz e fui correr atrás pra que serve. Então, assim, a minha personalidade, como bom filho de Ogum, né? O Senhor de todos os caminhos, que Pai Ogum me abençoe e nos abençoe, é querer saber mais, é querer aprender mais, é querer estudar. E eu consumo livro e gosto de aprender, mas nem muita. E gosto de passar isso. E odeio filho de santo burro. Eu tenho horror, gente burra, horror. Tenho pânico de gente burra. Não é burro de falar errado que eu falo errado. Não é burro de ter conhecimento geral que eu também não tenho. Não é esse tipo de burrice. É burrice espiritual. É você acender uma vela dependendo dos outros. É você arranhar botar comida para um santo sem saber o porquê. É você fazer um assentamento sem saber o porquê. É você não saber para que serve uma defumação. Esse tipo de burrice que eu tenho horror. Gente burra tem que ser enganada. Por isso que eu sempre tento capacitar os meus filhos de santo. Por mais que alguns não queiram. Eu sempre perturbo e falo da importância da gente ter conhecimento. Não só conhecimento da boca para fora, mas conhecimento da boca para dentro. Entender realmente. Por quê? Quando você tem conhecimento, você alicerça a sua fé, você se torna mais forte perante a fé. Quando você tiver um problema, você está com a sua fé energizada, está firme. Agora, quando você não sabe de nada, qualquer influência de fora te tira. Né? Então, é que você serve ao diabo. Muito umbandista, por exemplo, muito bem lembrado, acredita que serve ao diabo. Tu vê, vou repetir, muito umbandista acredita que serve o diabo. E o diabo não faz nem parte da nossa cultura. Então, assim, o quanto que é complicado para você... e o quanto que é difícil também de entendimento, que, por exemplo, o meu herê, o Damião de Ogum, eu tenho um herê chamado Damião de Ogum. Ele veio aqui na última semana e ele brincou assim, não sei o que é rabuda, não sei o que da rabuda, se referindo a pombagira. Se você não entender um contexto social e onde essa rabuda entra, a expressão, você vai confundir as coisas, vai achar que ele está falando um rabuda diabo. Então, assim, é muito importante, por isso que a vivência de terreiro ela é fundamental. Que na vivência de terreiro você vai apurando os seus conhecimentos. Por quê? O conhecimento, ele te forma. A vida do terreiro, ou melhor, ele te informa.
A vida no terreiro te forma. Então, é necessário essas duas conjunções entre o estudo e a prática de terreiro. Quando a gente consegue juntar o estudo com a prática de terreiro, a gente tem uma possibilidade, manchei minha apostila, a gente tem uma possibilidade de ter médios muito mais competentes. E eu quero que tenham médios muito mais inteligentes, muito mais competentes para a gente continuar a nossa obra. Porque eu não sou nada, eu estou hoje aqui, amanhã eu posso não estar. E a Umbanda, ela é tudo, ela precisa que tenha umas pessoas que estejam dispostas para dar cara para bater, para a gente fazer um trabalho muito legal, um trabalho de auxiliar vidas através dessas informações. Então, assim, busquem conhecimento, busquem vivência, busquem contato com a espiritualidade, busca crescer dentro da espiritualidade, porque a única coisa, como Maria Conga nos fala, né? A única coisa que vai ter lógica na nossa vida, quando a morte chegar, é fé. Mas para ter fé, ela tem que estar alicerçada no conhecimento. Então, assim, para mim é fundamental. E trocar experiência, tá aqui falando, tá aqui escutando vocês, é muito bom. É muito bom poder chegar. Mariana, para de mandar mensagem nesse grupo, Mariana. Tô no meio da live. A Mariana toda hora mandando puta que pariu. Vai crescer, Sara? Senta aí. Não, vai não. É fundamental. Tá aqui e eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui junto. Tá aqui crescendo, tá aqui desenvolvendo. O quanto que é bom. Eu fico, apesar de eu estar 18 anos na Umbanda, eu fico assim contando os dias da sessão, apesar das vezes eu estar cansado, e dos nossos estudos. Porque quanto mais eu falo, mais eu aprendo. E mais eu sei que nada sei. Eu não sou nada. Eu sou muito pouco, sou nada. E só tô aqui por causa da espiritualidade. Que a gente possa levar isso aqui para frente, que isso possa dar muito fruto, que isso possa prosperar, que isso possa crescer, que vocês se sintam incomodados e queiram mais e mais e discordem de mim e busquem mais material e tenham opinião e abram casos para que a gente possa levar para mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais pessoas. No mundo que tem muita informação, mas tem pouco sentimento, né? Que a gente possa levar amor, sentimento, alegria, paz de espírito para todo mundo. E acho que isso aí é a nossa proposta. Eu não sei se eu consegui ser claro. Espero que eu possa ter sido claro hoje. Se vocês não entenderam, bota lá no grupo, bota aí também que depois a gente vai respondendo. Eu vou terminar, gente, porque são 15 para as 10, para não ficar muito tarde, porque a gente tem que descansar, que amanhã é sexta-feira de nosso Pai Oxalá. Sábado temos o nosso trabalho aqui fechado no terreiro. Nossa casa reabre dia 28 de agosto. Tô precisando de Ogan, gente. Ogan aí que não tiver casa, vem dar umas atabaques aqui da gente tacar o pau no tambor para tocar. Bom, eu que tenho um sentimento de gratidão e profundo respeito a todo mundo aí. Muito obrigado. Se agasalhem porque tá frio demais. Sábado eu espero meu pessoal aqui no meu terreiro pra gente dar uma despenada nas galinhas, né? Cuidar dos nossos ibais e dia 28 espero vocês, tá bom? Gente, só agradecimento, muito feliz. Aí a gente vê porque a gente levanta todo dia, né? Eu não gosto dessa palavra missão não, mas eu faço por vontade. O quanto é bom crescer, o quanto é bom estar aqui com vocês. Tá? Que vocês faz um favor pra mim, gente, por favor, compartilha isso aí, vai botando no grupo, manda pra puta que pariu, vai compartilhando isso aí, pra que mais pessoas venham conhecer um pouquinho sobre a nossa visão de mundo. Cleide, ainda não te vi, mas doido pra te dar um beijo, Cleide. Já gosto de você, sem te conhecer. Parece que eu te conheço há anos. Quero que você e sua mãe venham aqui na minha casa, tá bom? Vocês também, tá? Só marcar, gente, pra não encher o terreiro, que o terreiro é pequeno e senão enche muito. Tá? E a gente não tem muito espaço, mas só marcar. Minha coisa de jogo tá aberta. Janaína, que saudade, Janaína, de você, meu amor. Tá aberta. O que tá aberto? Agenda do jogo tá aberta. 981920826. 981920826 para jogo, R$77. Só atendo às terças-feiras, tá aberto. Se você conhecer alguém, quiser jogar, manda mensagem, tá? Tem que pagar adiantado, que o pessoal marca e não vem. Pagar adiantado pelo Pix, passa o meu Pix, você deposita, a gente joga,
vai ter uma orientação espiritual. E sábado, menos o segundo sábado do mês, o restante tem trabalho na casa. Ou é sessão, que a partir do dia 28 de agosto está aberto, ou é trabalho interno. Você tem que olhar lá na página ou me mandar mensagem. Nossa casa fica aqui em Nilópolis. Nossa sessão começa às 7h30 da noite, vai até umas 10h30. Tá bom? Do mais, que Zambi abençoe vocês, que Oriô, Sereré Fumi, Oriô, que Ori nos abençoe e nos permita chegar onde a gente tem que chegar, que nossos pés, que Exu esteja sempre na direção dos nossos caminhos. Eu desejo muito que vocês tenham sonhos, que vocês tenham metas, que vocês tenham objetivos, que vocês possam chegar aonde vocês quiserem. E não liga para perturbação, não liga para dificuldade, não liga para obstáculo. Tenha mente firme, acredita na espiritualidade que vocês vão conseguir. Tudo de bom para vocês, viu? Felicidades. E daqui a gente continua progredindo. Axé, muita luz para vocês. Que Zambi abençoe o caminho de todo mundo, viu? Uma noite excelente para vocês. Vão descansar, vão dormir, vão transar, vão comer uma sopa, tá? Muita paz, viu? Jogo só presencial? Não, joga à distância também. Vou ter que marcar. Quem botou isso aqui que eu tô conseguindo ler? Não, a distância também. É bom, o melhor é presencial, mas a gente joga a distância também, tá bom? Karina Gaúcha, não sei que você é, mas um beijo, Karina. Pra você, Carol Rodrigues, um beijo. Ravine, beijo. Vânia, um beijo. Renata, um beijo. Renata é meu que, gente? Um beijo, meu filho, Renata. Larissa, Bruna, todo mundo que tá assistindo. Muita axé, viu? Saúde e paz. Fui!